O vento frio de Curitiba, em 1978, soprava entre as ruas estreitas do bairro onde duas famílias religiosas tentavam preservar seus valores em meio às tensões silenciosas que se intensificavam. A igreja local, marcada pela tradição e por uma rigidez que parecia impenetrável, sustentava o ritmo da comunidade, unindo fiéis e alimentando uma aparência de estabilidade. Porém, por trás das paredes de madeira antiga, um conflito interno surgia, lento e inevitável, prenunciando mudanças que ninguém ousava imaginar. O jovem seminarista Paulo, recém-integrado ao internato e ainda carregando dúvidas sobre o caminho que escolhia, estava prestes a se tornar parte de uma trama decidida pelas sombras do destino. E antes de seguir, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Paulo havia sido enviado para Curitiba por recomendação de seu orientador espiritual, que acreditava que a atmosfera de disciplina rigorosa ajudaria o rapaz a consolidar sua vocação. A cidade, com seu clima fechado e arquitetura austera, parecia refletir exatamente o estado emocional do seminarista, dividido entre o desejo de cumprir as expectativas da família e um turbilhão de sensações que ele ainda não compreendia. A rotina do seminário era meticulosamente organizada. Orações ao amanhecer, trabalhos comunitários, estudos e longos silêncios obrigatórios que convidavam à reflexão. Paulo tentava seguir tudo com obediência, mas um vazio persistente crescia em seu peito. Era como se algo faltasse, algo que nenhuma doutrina, nenhum sermão e nenhum voto de obediência parecia preencher. A família de Elias, o presbítero mais respeitado da igreja, era frequentemente citada como exemplo de devoção e disciplina. Sua esposa, Marta, conduzira os filhos com firmeza moral, e a filha mais velha, Ana, era conhecida por sua serenidade, inteligência e envolvimento profundo nas atividades da congregação. As duas famílias sequer imaginavam que seus destinos estavam prestes a entrelaçar-se de forma tão inesperada. Paulo conheceu Ana durante uma reunião comunitária, na qual os seminaristas ajudavam na organização de doações. Ela distribuía roupas às famílias carentes com uma delicadeza que o rapaz não conseguia ignorar. Seus gestos eram calmos, mas havia intensidade em seus olhos castanhos, como se carregassem perguntas que ninguém nunca ousara fazer. Naquele instante, Paulo sentiu algo despertar, algo que o assustou por ser tão imediato. Os encontros casuais entre os dois tornaram-se inevitáveis. Eram sempre breves, sempre formais, sempre revestidos da prudência que a igreja esperava de jovens como eles. Ainda assim, cada palavra trocada parecia abrir frestas em muros que Paulo acreditava ter erguidos dentro de si. Ele tentava evitar criar expectativas, mas a presença de Ana deixava seus pensamentos inquietos. Ana, por sua vez, percebia no seminarista uma vulnerabilidade que a comovia. Ela via em Paulo alguém que buscava respostas com honestidade, mesmo quando isso o deixava confuso. O modo como ele observava o mundo, como hesitava antes de falar, como ouvia atentamente tudo ao seu redor, despertava nela uma curiosidade profunda. Aos poucos, a jovem passou a aguardá-lo nas atividades da igreja, mesmo sem admitir para si mesmo o motivo. O presbítero Elias observava tudo de longe, orgulhoso do envolvimento da filha com o trabalho comunitário, mas sem desconfiar das emoções crescentes que escapavam ao seu controle. Para ele, Paulo era apenas mais um seminarista promissor, alguém que precisava de disciplina e fé para seguir seu chamado. O que ele não percebia era que a convivência silenciosa entre os dois jovens ameaçava a estabilidade delicada das duas famílias religiosas. Os dias seguintes trouxeram uma tensão sutil, quase imperceptível. Paulo tentava concentrar-se nos estudos, mas a memória de Ana surgia em cada intervalo, interrompendo suas orações e confundindo seus votos internos. Mesmo nos momentos mais sagrados, quando deveria esvaziar o coração, a lembrança do sorriso dela insistia em retornar, trazendo consigo um misto de culpa e fascínio. Ana também lutava contra sentimentos que não sabia nomear. Suas noites tornaram-se longas, repletas de pensamentos que ela tentava reprimir com orações. Contudo, quanto mais tentava afastar o que sentia, mais forte a presença de Paulo se tornava em sua mente. E antes que ela percebesse,
O conflito que nascia dentro dela começava a ecoar pelas paredes rígidas da igreja. Aproveite e lembre-se mais uma vez de se inscrever no canal e deixar o like. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias intensas como esta. O seminário começava a perceber pequenas mudanças no comportamento de Paulo. Nada muito evidente, mas o suficiente para que alguns superiores considerassem que o jovem estava distraído demais. A concentração dele durante as leituras diminuía, e ele parecia sempre em outro lugar, como se lutasse contra pensamentos que não se encaixavam na expectativa de obediência absoluta exigida pela instituição. Os superiores atribuíram a atenção de Paulo ao processo natural de formação espiritual, acreditando que cada vocação passava por provações internas antes de se consolidar. Mas, entre os corredores silenciosos, alguns seminaristas comentavam que Paulo sempre parecia mais desperto, mais inquieto, depois das atividades comunitárias nas quais Ana também estava presente, embora ninguém tivesse coragem de dizer isso em voz alta. Ana tentava manter uma postura firme e obediente em casa, mas Marta, sua mãe, percebia que algo mudava nos olhos da filha. Havia uma inquietação que não combinava com a serenidade habitual que a jovem sempre demonstrara. Marta tentou conversar com ela algumas vezes, mas Ana sempre desviava, temendo expor sentimentos que nem ela mesma compreendia por completo. O presbítero Elias, orgulhoso da dedicação da filha, não percebia as nuances mais delicadas do comportamento dela. Para ele, as responsabilidades religiosas tomavam grande parte da vida de Ana, e qualquer cansaço ou hesitação poderia ser resultado apenas das longas semanas de preparação para os eventos da igreja. No entanto, a distância emocional crescente da jovem começava a criar pequenas rachaduras no ambiente antes tão harmonioso da família. Paulo e Ana passaram a se encontrar em momentos cada vez mais inesperados. Às vezes, era no pátio do seminário durante a entrega de mantimentos. Outras vezes, nos corredores estreitos da igreja, onde sequer podiam trocar mais do que um cumprimento tímido. Mas eram justamente esses encontros breves que alimentavam a intensidade silenciosa entre os dois. A tensão emocional que se formava era tão palpável que ambos começaram a temer que alguém percebesse. Paulo tentava esconder o rubor de sua face sempre que Ana estava por perto, e ela, por sua vez, desviava o olhar rapidamente sempre que se encontravam. Contudo, a cada tentativa de disfarçar, ficava ainda mais evidente para eles próprios que algo profundo já havia se instalado. As orações de Paulo tornaram-se longas e desesperadas. Ele implorava por clareza, por força para cumprir sua vocação, por proteção contra sentimentos que julgava proibidos. Mas quanto mais buscava respostas divinas, mais a lembrança do sorriso de Ana invadia sua mente, gerando uma batalha interna que ele não sabia como vencer. Antes que eu continue, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Isso ajuda muito o canal. Ana também buscava consolo na fé, mas suas orações eram repletas de dúvidas. Ela tentava pedir perdão por sentimentos que não compreendia como pecado e tentava suplicar por serenidade, mas a presença de Paulo era como uma marca que se recusava a ser apagada. A jovem temia não apenas a reação de sua família caso descobrissem, mas também o impacto que isso teria na reputação da igreja, que vivia sob constante vigilância moral. Enquanto isso, pequenas tensões começavam a surgir entre os membros mais conservadores da congregação. Comentários sussurrados, olhares desconfiados e uma sensação generalizada de que algo estava fora do lugar. A igreja, embora silenciosa, parecia sentir que uma sombra de conflito interno crescia, ainda que ninguém conseguisse identificar sua origem exata. O clima tenso aumentava a sensação de iminência, como se todos estivessem caminhando lentamente para um ponto de ruptura. Paulo e Ana, mesmo sem perceber, tornaram-se o centro silencioso dessa tempestade. Cada gesto contido, cada hesitação, cada troca de olhar fazia o destino das duas famílias aproximar-se de uma colisão inevitável. Era como se, a cada dia, a cidade inteira respirasse um pouco mais fundo, aguardando o momento em que aquilo que estava escondido se revelaria de forma irreversível. As semanas seguintes trouxeram um peso crescente para os ombros de Paulo. A cada dia ele se via mais dividido,
tentando preservar a imagem de disciplina diante dos superiores enquanto lutava para reorganizar pensamentos que pareciam fugir ao seu controle. Ele se isolava nos intervalos, caminhando pelos jardins internos do seminário, como quem busca uma saída que simplesmente não existia. Ana, por sua vez, começava a perceber que estava cada vez mais vulnerável ao simples fato de cruzar o olhar de Paulo. O coração acelerava sem explicação, e ela temia que alguém, especialmente sua mãe, notasse a mudança súbita de comportamento. Marta possuía um olhar atento, capaz de perceber desalinhamentos emocionais antes mesmo que fossem confessados. A proximidade constante entre as duas famílias, ambas importantes na vida da igreja, tornava tudo ainda mais arriscado. Era comum que se encontrassem em compromissos religiosos, reuniões e diretrizes pastorais que envolviam toda a congregação. Cada evento era uma prova silenciosa para os dois jovens, que tentavam agir como se nada acontecesse. Em meio a essa tensão crescente, o presbítero Elias começou a planejar uma série de atividades voltadas aos jovens da igreja, acreditando que reforçar a disciplina coletiva ajudaria a combater distrações e fortalecer o compromisso espiritual dos mais novos. Ele não tinha ideia de que justamente esse conjunto de reuniões aproximaria Paulo e Ana ainda mais. Durante uma dessas atividades, Paulo foi designado para auxiliar na organização de materiais, enquanto Ana ficará responsável por coordenar pequenos grupos de estudo bíblico. A dinâmica exigia uma interação mínima entre os dois, mas suficiente para reacender as emoções que ambos tentavam conter. Cada palavra trocada parecia mais pesada do que deveria, como se carregasse significados ocultos demais para serem ignorados. Os outros jovens da igreja notavam que havia algo diferente na maneira como Paulo e Ana interagiam. Nada explícito, nada que pudesse ser apontado com clareza, mas uma tensão sutil que se apresentava nos olhares rápidos, nos sorrisos contidos e na timidez crescente que envolvia qualquer diálogo entre eles. Alguns comentavam por curiosidade juvenil. Outros apenas observavam em silêncio, atentos às possíveis consequências. Aos poucos, porém, a situação começou a gerar inquietação em Marta. Ela não tinha provas, mas conhecia demais a filha para ignorar sinais tão claros de inquietude emocional. Começou a observar Ana com mais atenção durante as reuniões, analisando cada comportamento, cada gesto. E, quanto mais observava, mais percebia que havia algo que sua filha não ousava revelar. Durante um fim de tarde particularmente frio, Paulo encontrou Ana na sacristia enquanto guardava materiais usados na reunião de jovens. O encontro não havia sido planejado. Ambos ficaram surpresos ao perceberem a presença um do outro. O silêncio que se instalou foi intenso, apertado, quase sufocante. Eles trocaram algumas palavras formais, mas nada conseguia esconder a tensão emocional que envolvia o ambiente. As palavras ditas nesse encontro foram poucas, mas suficientes para abalar ainda mais a estrutura emocional dos dois. Ana deixou a sacristia tentando manter o controle, enquanto Paulo permaneceu por alguns instantes parado, encarando o chão como se estivesse diante de uma pergunta que precisava responder, mas cuja resposta o aterrorizava. O conflito dentro dele atingia um novo estágio, mais profundo e mais difícil de conter. Enquanto a noite caía sobre Curitiba, a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer pairava sobre as duas famílias, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. As tensões internas da igreja, antes silenciosas, começaram a ganhar força, alimentadas pelo rumor sutil de que havia mudanças acontecendo onde não deveriam. E, antes de seguirmos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like para apoiar nosso trabalho. Nos dias que se seguiram, Paulo passou a evitar certos locais da igreja para não correr o risco de encontrar Ana, mas essa tentativa de fuga apenas o deixava ainda mais inquieto. Cada corredor que evitava parecia lembrá-lo do motivo pelo qual queria manter distância, e isso apenas reforçava o vínculo silencioso que o prendia à jovem. Era como se a própria ausência dela fosse uma presença ainda mais forte. Ana percebia o afastamento, e isso a confundia profundamente. Ela tentava entender se havia feito algo errado, ou se Paulo, tomado pela consciência religiosa, buscava se afastar para preservar a vocação que tanto tentava consolidar.
Essa incerteza a consumia e fazia com que questionasse sua própria fé, algo que jamais imaginara enfrentar de maneira tão intensa. A relação entre Marta e Ana tornava-se cada vez mais tensa. A mãe exigia respostas que a filha não conseguia formular. Qualquer tentativa de conversa transformava-se em silêncios densos, em frases interrompidas, em olhares desviados. Marta começava a sentir-se excluída da vida emocional da filha, e isso despertava nela um temor silencioso, o de que algo estivesse prestes a fugir do controle da família. Enquanto isso, Elias permanecia alheio às preocupações mais íntimas da casa. Concentrado em reforçar as diretrizes da igreja e garantir que todos os jovens se mantivessem disciplinados, ele não percebia o quanto suas próprias ações estavam criando os ambientes perfeitos para que Paulo e Ana se aproximassem emocionalmente, mesmo que tentassem resistir. Paulo buscou orientação espiritual com um dos padres mais antigos do seminário, mas evitou mencionar diretamente o nome de Ana. Falou apenas sobre um sentimento inesperado e um conflito de consciência que não conseguia ignorar. O padre, experiente e acostumado a crises vocacionais, aconselhou a buscar serenidade e não tomar decisões precipitadas. No entanto, nada do que ouviu foi suficiente para silenciar o turbilhão em seu coração. A jovem, por sua vez, passou a caminhar todas as manhãs pelo pátio da igreja antes das atividades começarem. Era um hábito novo, criado na esperança de encontrar alguma clareza para seus pensamentos. Ali, entre a neblina matinal e o canto distante dos pássaros, ela tentava organizar a confusão dentro de si, mas a imagem de Paulo retornava sempre, como um eco persistente que se recusava a desaparecer. O clima dentro do seminário tornava-se cada vez mais perceptível. Os outros seminaristas, atentos às mudanças sutis no comportamento de Paulo, começaram a comentar entre si, sem saber a origem exata do conflito. Alguns especulavam que o jovem poderia estar reconsiderando sua vocação. Outros acreditavam que ele enfrentava dúvidas doutrinárias. Ninguém imaginava que a verdade era muito mais delicada e arriscada do que supunham. Aos poucos, murmurinhos começaram a circular entre os jovens da congregação também. Comentários sobre olhares, sobre silêncios prolongados, sobre pequenas tensões que pareciam surgir sempre que Paulo e Ana estavam no mesmo ambiente. Esses rumores, mesmo vagos, alimentavam uma atmosfera de desconfiança que ameaçava escapar do controle a qualquer momento. Marta, cada vez mais alerta, decidiu observar a filha durante um dos estudos bíblicos. De seu canto na sala, ela notou a forma como Ana desviava o olhar sempre que o nome de Paulo era mencionado, ainda que indiretamente. Essa simples reação, tão rápida e tão involuntária, foi suficiente para confirmar os medos que cresciam em seu coração. Pela primeira vez, ela percebeu que algo muito sério estava acontecendo. À noite, enquanto Curitiba era tomada pelo vento gelado, Paulo olhou pela janela do dormitório e percebeu que não poderia continuar naquela angústia para sempre. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, não apenas por si mesmo, mas por tudo que representava para sua família, para o seminário e para a própria igreja. Mas qualquer caminho que escolhesse carregaria consequências profundas. E antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like para apoiar este trabalho. O amanhecer seguinte trouxe consigo uma sensação de desgaste emocional para Paulo. Ele acordou com a mente pesada, como se tivesse passado a noite inteira debatendo consigo mesmo. As obrigações religiosas, normalmente reconfortantes, tornaram-se fontes de ansiedade. Cada oração parecia exigir dele uma sinceridade que ele já não sabia como oferecer, pois seu coração estava dividido de uma forma que jamais imaginara enfrentar. Ana também despertou inquieta. Ela caminhou até a cozinha e percebeu que Marta a observava com uma severidade silenciosa, como se buscasse decifrar em seu rosto respostas que a jovem não tinha coragem de revelar. O silêncio entre as duas pesava, e Ana se sentia sufocada pela pressão invisível que a mãe colocava sobre ela, mesmo sem formular uma única palavra. No seminário, as responsabilidades de Paulo se acumulavam. Ele tentava ocupar o tempo com tarefas, acreditando que a dedicação ao trabalho pudesse dissipar os pensamentos insistentes. Mas, a cada pausa, a imagem de Ana retornava,
acompanhada da lembrança do encontro na sacristia. Era como se sua mente buscasse sempre o caminho proibido, como se a razão perdesse espaço para um sentimento que crescia sem pedir permissão. Os padres do seminário começaram a notar que o jovem carregava um semblante cansado. Um deles tentou abordá-lo discretamente, perguntando se havia algo preocupando. Paulo tentou negar, mas sua voz trêmula denunciou que o conflito interno chegará a um nível difícil de esconder. O padre, embora preocupado, acreditou que se tratava de mais uma crise espiritual comum entre seminaristas. Ana, naquele mesmo dia, participou de uma reunião com outras jovens da congregação. Enquanto as discussões sobre os preparativos de um evento religioso aconteciam, ela mal conseguia se concentrar. Sua mente vagava entre pensamentos dispersos, lembranças de conversas e sensações que tentava reprimir. Quando alguém mencionou casualmente o nome de Paulo, um calor súbito subiu por seu rosto, e ela precisou respirar fundo para disfarçar a reação. Rumores mais fortes começaram a circular entre alguns membros da igreja. Comentava-se que algo estranho estava acontecendo com Paulo, e que Ana parecia incomum nas últimas semanas. Ninguém dizia nada diretamente, mas cada olhar carregava mais desconfiança. Pequenos comentários, espalhados em corredores e após cultos, alimentavam uma suspeita que crescia de forma desigual, mas constante. A situação atingiu um novo patamar quando Elias, sem perceber, começou a relacionar o comportamento incomum da filha à presença constante dos seminaristas nas atividades que ele mesmo organizava. Ele não suspeitava especificamente de Paulo, mas começou a refletir sobre se episódios de distração poderiam estar influenciando a juventude da igreja. Sua preocupação inicial, ainda moderada, já era uma semente de conflito prestes a germinar. Paulo, sentindo o peso daquele ambiente, decidiu se recolher na capela numa tarde especialmente silenciosa. Ajoelhou-se e tentou, mais uma vez, entregar sua inquietude à fé. Mas as palavras não vinham. A oração escapava por entre seus dedos como água corrente. Ele sentiu um aperto profundo no peito, como se estivesse traindo algo maior do que ele próprio, mas também como se estivesse traindo a si mesmo. Ana, por coincidência ou destino, entrou na capela naquele mesmo momento, buscando o mesmo consolo que Paulo procurava. Ao perceber sua presença, ele fechou os olhos na tentativa de evitar olhar para ela, mas o simples fato de saber que ela estava ali tornou impossível manter a concentração. O silêncio entre eles era quase palpável, cheio de emoções reprimidas e temores inconfessáveis. Ambos permaneceram ali, ajoelhados, sem trocar uma palavra, mas sentindo claramente o impacto da presença um do outro. Era como se aquele espaço sagrado revelasse o que ambos tentavam esconder, que nenhum dos dois tinha mais controle sobre o que sentiam. O destino parecia avançar com passos firmes rumo ao inevitável. E antes de seguirmos adiante, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter este trabalho vivo. Naquela noite, após o encontro silencioso na capela, Paulo teve dificuldade para dormir. Ele caminhou lentamente pelo dormitório, tentando encontrar alguma lógica para o que estava vivendo. A sensação de estar preso entre duas forças opostas crescia a cada instante. De um lado, o compromisso com a igreja, sua família e tudo o que havia aprendido desde criança. Do outro, um sentimento inesperado que iluminava e ao mesmo tempo confundia sua alma. Ana também não conseguiu descansar. Deitada em sua cama, encarava o teto escuro do quarto enquanto tentava compreender o redemoinho emocional que a tomava por completo. Ela sabia que algo dentro dela mudará, e essa mudança a assombrava. O medo de ferir a reputação da família, tão respeitada na igreja, fazia com que cada pensamento se tornasse ainda mais angustiante. Era como caminhar sobre um chão que podia ruir a qualquer momento. No dia seguinte, a igreja amanheceu tomada por um movimento incomum. Membros da congregação chegavam mais cedo, alguns comentando rumores, outros carregando expressões preocupadas. Havia uma sensação generalizada de que algo estava fora da ordem, ainda que ninguém pudesse explicar exatamente o que. Paulo sentiu essa atmosfera assim que entrou no templo para suas tarefas matinais. Elias observava tudo com crescente inquietação. Ele percebia nervosismo nos jovens, olhares desviados,
e um excesso de cochichos que não lhe agradava. Ainda assim, não imaginava que sua própria filha pudesse estar no centro de tudo. Ele acreditava, com absoluta convicção, que Ana era um exemplo de virtude, alguém incapaz de se deixar levar por distrações de qualquer natureza. Enquanto isso, Marta, mais perceptiva que o marido, observava atentamente cada reação da filha. Ana estava pálida, falava pouco e parecia carregar um cansaço emocional evidente. A mãe aproximou-se dela após o culto, tentando puxar conversa, mas a jovem se limitou a responder com frases curtas e evasivas. Marta percebeu que a crise era mais profunda do que imaginava. No seminário, Paulo recebeu a incumbência de auxiliar na preparação de um evento especial que ocorreria no início da noite. Essa tarefa o manteria ocupado durante horas, o que lhe trouxe um alívio momentâneo. Ele acreditava que se concentrar no trabalho poderia ajudá-lo a esquecer, ou ao menos adiar, os sentimentos que tentava suprimir. Ana também participaria do evento, mas em outra função. Quando soube disso, seu coração acelerou, pois sabia que, mesmo sem querer, acabaria cruzando o caminho de Paulo. Ela tentou se convencer de que conseguiria manter a compostura, mas no fundo não tinha certeza de nada. Sentia-se sempre à beira de revelar aquilo que tanto lutava para esconder. Durante os preparativos, os dois se encontraram brevemente no corredor lateral da igreja. Foi um instante curto, mas tão intenso que ambos ficaram paralisados por um momento. Ana olhou para o chão, tentando evitar o olhar de Paulo, enquanto ele respirava fundo, lutando contra a vontade de dizer algo que não deveria. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio entre os dois carregou mais significado do que qualquer frase. O encontro foi interrompido por um chamado urgente de um dos organizadores do evento. Ana afastou-se rapidamente, deixando Paulo sozinho no corredor, com o peso de sentimentos que tentava sufocar. Ele encostou-se à parede, fechou os olhos e sentiu uma onda de culpa e desejo se misturarem de forma avassaladora. Era evidente que o conflito interno atingia um ponto crítico. À noite, quando o evento começou, a igreja estava cheia, iluminada por velas e com música suave preenchendo o ambiente. Paulo e Ana cumpriam suas funções com aparente normalidade, mas seus pensamentos estavam distantes. Cada movimento parecia calculado, como se temessem que qualquer gesto mais espontâneo pudesse revelar a verdade que ambos lutavam para ocultar. E antes que avancemos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Enquanto o evento se desenrolava, Paulo tentava manter a mente focada nas tarefas práticas, evitando ao máximo qualquer distração. Porém, sempre que avistava a Ana ao longe, seu coração parecia perder o compasso. Era impossível fingir naturalidade. Sua respiração mudava, seus pensamentos se embaralhavam, e a consciência da proibição de qualquer aproximação tornava tudo ainda mais insuportável. Ana, por sua vez, caminhava entre os fiéis com um sorriso tímido, tentando parecer serena. No entanto, o cansaço emocional já era evidente em seus olhos. Qualquer movimento que a colocasse próxima demais de Paulo fazia com que sua postura mudasse sutilmente, como se seu corpo denunciasse a tensão que ela tentava esconder da forma mais desesperada possível. Em certo momento, durante a transição entre uma atividade e outra, Ana precisou atravessar o salão onde Paulo estava organizando alguns materiais. Os dois se viram diante da inevitabilidade de dividir o mesmo espaço por alguns instantes. Ela passou ao lado dele devagar, e o breve aroma do perfume discreto que usava atingiu Paulo de forma quase dolorosa, despertando sentimentos que ele tentava sufocar. Os olhos dele se encontraram por menos de um segundo, mas aquele instante foi suficiente para revelar tudo o que ambos tentavam esconder. Nenhuma palavra, nenhum gesto explícito, apenas um olhar carregado de angústia, carinho e impossibilidade. Foi o suficiente para que Ana acelerasse o passo e saísse rapidamente do salão, temendo que naquele momento alguém pudesse perceber demais. Paulo permaneceu parado, sentindo o peso daquele encontro silencioso. O conflito dentro dele se intensificava a cada minuto, como se estivesse sendo puxado simultaneamente por dois destinos completamente opostos. Ele sabia que precisava escolher, mas não sabia qual escolha lhe traria paz.
ou se alguma traria paz de fato. Alguns membros da congregação observaram a reação de Ana ao deixar o salão e trocaram olhares suspeitos. Embora não tivessem visto nada concreto, a intuição coletiva começava a se afiar. Eles sabiam que algo estava acontecendo, e a curiosidade, misturada com a rigidez moral da igreja, tornava o ambiente cada vez mais propenso a julgamentos precipitados. Marta, que ajudava na coordenação do evento, percebeu de longe o desconforto da filha. Seus olhos seguiram Ana até que ela desaparecesse por uma porta lateral. A mãe sentiu o coração apertar, como se tivesse acabado de confirmar um medo que vinha nutrindo há semanas. Ela sabia que precisaria intervir em breve, antes que a situação escapasse completamente de suas mãos. Elias, ocupado com a recepção de visitantes importantes da região, não teria percebido nada mesmo que estivesse olhando na direção dos jovens. Sua atenção estava totalmente voltada ao prestígio da igreja, aos discursos formais e à imagem de autoridade espiritual que tanto prezava. O presbítero sequer imaginava que, naquele mesmo evento, sua família caminhava rumo a uma crise inevitável. Ana refugiou-se por alguns minutos no jardim lateral da igreja, respirando profundamente na tentativa de recuperar o controle. O ar frio de Curitiba tocava seu rosto como um lembrete de que precisava manter a calma, mas o conflito interno parecia maior do que qualquer esforço racional que fizesse. Ela temia por si, por Paulo, por suas famílias e pelo impacto que qualquer descoberta poderia causar. Enquanto isso, Paulo continuava trabalhando no salão, mas sua mente estava distante. Ele sabia que não poderia continuar evitando uma decisão. O peso da dúvida tornava cada movimento mais difícil, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a ceder. Ele olhou para a porta por onde Ana havia saído e sentiu uma dor profunda, como se parte de si estivesse sendo arrancada. Aqueles segundos foram suficientes para perceber que nada seria simples dali em diante. Quando o evento chegou ao fim, a igreja começou a esvaziar lentamente. Os fiéis se despediam com tranquilidade, mas por trás das conversas educadas havia uma tensão sutil espalhada pelo ar. O rumor de algo estranho no comportamento dos jovens já se espalhava silenciosamente, e muitos olhares curiosos eram lançados em direções específicas sem que ninguém tivesse coragem de verbalizar suspeitas. Ana permaneceu no jardim até que sentiu que poderia voltar sem despertar atenção. Entrou novamente no templo, cuidando para parecer descansada, mas Marta percebeu imediatamente o semblante abalado da filha. A mãe não disse nada ali, mas decidiu que conversaria com Ana assim que chegassem em casa, temendo que o silêncio prolongado se transformasse em algo irreversível. Paulo, apesar do cansaço, ajudou a reorganizar o salão depois do evento. Seus movimentos eram automáticos, como se seu corpo agisse enquanto sua mente vagava por um espaço completamente diferente. Ele tentava convencer-se de que precisava ser forte, de que tudo aquilo era apenas uma fase difícil de sua formação, mas sabia que não era verdade. A intensidade de seus sentimentos desmentia qualquer tentativa de minimizá-los. Quando finalmente deixou o salão, caminhou pelo corredor lateral e avistou Ana à distância, conversando com algumas jovens da congregação. Ele sentiu o coração acelerar novamente, mas desviou o olhar imediatamente, temendo que alguém percebesse qualquer traço de emoção. Passou apressado, fingindo concentração total na tarefa de encerrar o turno, mas sua mente permanecia presa à imagem dela. As jovens com quem Ana conversava perceberam sua inquietação. Notaram que ela sorria pouco, que parecia dispersa, e que seus olhos seguiam, mesmo involuntariamente, a direção por onde Paulo havia passado segundos antes. Uma delas comentou algo em voz baixa, despertando risadinhas discretas e olhares cúmplices. Ana sentiu o constrangimento se intensificar, mas fingiu não perceber. Quando finalmente deixou a igreja com a mãe, a caminhada até casa foi silenciosa. Marta observava a filha de canto de olho, tentando encontrar o momento certo para falar. Ana, por outro lado, caminhava com passos lentos, tentando controlar o nervosismo que tomava seu corpo. A respiração instável traía sua atenção, mas ela não sabia como esconder mais do que já ocultava. Ao chegar em casa, Marta pediu que a filha se sentasse à mesa da cozinha.
O silêncio que antecedeu a conversa foi mais pesado do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Ana sentiu o coração disparar, pois sabia perfeitamente o que estava por vir. A mãe, com a voz baixa e firme, perguntou se havia algo que a filha queria confessar. A pergunta, simples e direta, atingiu Ana como uma onda avassaladora. Ana tentou negar no início, mas sua voz vacilou. Marta percebeu imediatamente e insistiu, não com agressividade, mas com uma firmeza que demonstrava preocupação verdadeira. A jovem sentiu os olhos marejarem, e naquele instante compreendeu que esconder tudo estava se tornando impossível. O peso emocional era grande demais para carregar sozinha. Enquanto isso, Paulo caminhava de volta ao seminário sob o céu nublado de Curitiba. O vento cortante parecia refletir exatamente o que ele sentia. Uma mistura de frio, medo e indecisão. Ele sabia que não poderia continuar vivendo naquele limbo emocional. Precisava tomar uma decisão, e precisava fazê-lo antes que a situação fugisse completamente de seu controle, atingindo não apenas a ele, mas a todos ao redor. Na mesa da cozinha, Ana finalmente deixou uma lágrima escorrer, incapaz de sustentar a neutralidade que mantivera por semanas. Marta, ao ver a expressão da filha, sentiu o coração apertar com um misto de dor e confirmação. A mãe não precisou levantar a voz. Bastou inclinar o corpo para frente e segurar as mãos de Ana para que a verdade começasse a emergir, mesmo que não fosse dita de forma direta. Era um momento frágil, cheio de emoções contidas prestes a se romperem. Ana não mencionou o nome de Paulo, mas admitiu que estava confusa, que carregava sentimentos que não deveria e que temia decepcionar a família e a igreja. Marta ouviu tudo em silêncio, tentando digerir cada palavra. Embora sentisse a dor da revelação nas entrelinhas, ela sabia que pressionar demais naquele instante poderia empurrar a filha para um estado ainda mais delicado. A mãe respirou fundo, percebendo que precisava agir com sabedoria. Enquanto isso, no seminário, Paulo enfrentava sua própria crise. No dormitório silencioso, sentou-se à beira da cama, apoiando os cotovelos nos joelhos e enterrando o rosto nas mãos. A pressão interna atingira um ponto insuportável. Ele sentia que qualquer decisão seria devastadora, seja para sua vocação, seja para a vida de alguém que ele jamais quisera ferir. A dúvida tornava-se uma sombra que o acompanhava a cada segundo. No interior da igreja, alguns membros mais conservadores começaram a discutir discretamente o comportamento dos jovens da congregação. Nada era dito de maneira explícita, mas as expressões carregavam suspeitas e julgamentos implícitos. A cultura rígida daquela comunidade tornava qualquer sinal de desvio emocional motivo de grande inquietação. A atmosfera geral começava a se tornar pesada demais para passar despercebida. Elias, em uma reunião com líderes religiosos, ouviu comentários vagos sobre indisciplina e distrações entre os jovens. Embora ninguém tivesse direcionado acusações, ele se sentiu responsável por investigar o caso. Sua postura rígida e seu senso de dever faziam com que qualquer insinuação fosse suficiente para despertar uma reação imediata. Ele decidiu, ainda naquela noite, conversar com alguns membros da juventude da igreja, acreditando que poderia identificar a origem do problema. No quarto, Ana tentava acalmar a respiração, mas o medo de que sua mãe descobrisse mais do que ela mesma sabia admitir a deixava ainda mais aflita. Ela viu nos olhos de Marta uma mistura de compaixão e preocupação, mas também de firmeza. Sabia que a mãe não deixaria o assunto morrer ali. Era apenas uma questão de tempo até que perguntas mais diretas surgissem, e ela não sabia se teria força para respondê-las. Paulo, por sua vez, decidiu sair para caminhar pelo claustro do seminário. A noite estava especialmente fria, mas ele não se importou. Precisava afastar-se das paredes que pareciam sufocá-lo. Olhou para o céu encoberto e sentiu a urgência de pedir alguma forma de orientação. No entanto, nenhuma resposta veio. O silêncio da noite parecia apenas ecoar suas próprias incertezas. A tensão continuava a crescer entre as famílias. Embora não soubessem exatamente o que estava acontecendo, tanto Marta quanto Elias sentiam que algo profundo estava prestes a emergir. Cada gesto da filha, cada silêncio prolongado,
Cada desvio de olhar parecia apontar para uma verdade incômoda que eles temiam descobrir. Ainda assim, o tempo já não trabalhava a favor de ninguém. Era inevitável que o conflito interno entre Paulo e Ana começasse a escapar das fronteiras silenciosas que haviam mantido até ali. A intensidade das emoções já transbordava, afetando decisões, comportamentos e a própria dinâmica da igreja. Estavam como dois círculos prestes a colidir, sem ter como voltar atrás ou desviar do impacto iminente. Enquanto caminhava de volta para o dormitório, Paulo percebeu que não haveria mais como adiar. Precisava enfrentar a si mesmo, assumir seu sentimento e entender o que realmente significava. A dúvida que o acompanhava desde o início já não era apenas um incômodo, tornará-se uma força que o empurrava, mesmo contra sua vontade, para o momento decisivo que se aproximava rapidamente. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa de Ana estava carregada. O café serviu apenas como pano de fundo para o silêncio tenso que preenchia a cozinha. Marta observava a filha com um olhar calmo, porém firme, como quem aguardava o momento certo para retomar a conversa interrompida. Ana, percebendo isso, mal conseguia engolir o pão que segurava com mãos trêmulas. O peso da revelação parcial tornava o ambiente mais opressor do que qualquer bronca explícita. Ela sentia que algo inevitável se aproximava e lutava para manter a serenidade. No seminário, Paulo passou a manhã evitando contatos prolongados com colegas e instrutores. Ele sabia que seu estado emocional estava evidente até demais, e temia atrair perguntas que não poderia responder com honestidade. Carregava no rosto o cansaço de noites mal dormidas, e na mente um turbilhão de dúvidas que pareciam não encontrar solução. O peso da culpa e do desejo reprimido consumia pouco a pouco, como se cada minuto fosse uma luta interna contra si mesmo. Enquanto fazia revisões no escritório da igreja, Elias sentiu a necessidade de chamar os jovens para conversas individuais ao longo da semana. A preocupação crescente com a disciplina e a reputação da congregação o fazia agir de maneira metódica. Ele acreditava que a ordem precisava ser mantida a qualquer custo. A energia que transmitia era de vigilância intensa, como se algo estivesse prestes a escapar de seu controle. A rigidez em seu semblante evidenciava que ele carregava mais do que responsabilidades, carregava orgulho e um medo profundo de ver sua família manchada. Ana, ao sair de casa para ajudar em pequenas tarefas comunitárias, sentiu o coração apertar ao pensar na possibilidade de encontrar Paulo. A simples ideia a deixava em alerta, não apenas pela emoção intensa que ainda a dominava, mas pelo perigo real que essa proximidade representava naquele momento delicado. Ela caminhou devagar, tentando manter a mente focada nas obrigações, mas seu pensamento, inevitavelmente, retornava ao seminarista que havia abalado sua vida de forma tão profunda. Quando Ana finalmente entrou no salão da igreja, encontrou um ambiente movimentado, cheio de vozes e passos apressados. Mas, ao mesmo tempo, uma tensão invisível pairava no ar. Ela viu algumas pessoas trocando olhares discretos, comentando algo que não chegava aos ouvidos dela, mas cuja intenção era clara. Havia rumores circulando. Rumores que, mesmo sem fundamento concreto, tinham força suficiente para criar rachaduras perigosas no ambiente religioso em que viviam. Paulo, que chegará alguns minutos antes, tentou manter distância ao perceber a presença de Ana. No entanto, um instante de troca de olhares foi inevitável. E naquele segundo silencioso, ambos perceberam que o segredo que guardavam estava cada vez mais frágil. Não houve gesto, não houve palavra, mas o simples reconhecimento mútuo carregou mais emoção e risco do que qualquer conversa que poderiam ter. Paulo desviou rapidamente, temendo que qualquer um notasse o brilho involuntário em seus olhos. Enquanto organizava materiais litúrgicos, Marta observou a filha à distância, percebendo sinais que antes ignorara. Ela via o modo como Ana ficava tensa ao cruzar certos corredores e como evitava olhar na direção de determinados espaços. O instinto maternal falava mais alto. Algo sério havia acontecido, algo que transcendera mero desconforto juvenil. E, apesar da preocupação que isso causava, Marta também sentia medo daquilo que descobriria se fosse fundo demais na investigação. Elias, percebendo a inquietação crescente no ambiente,
Direcionou sua atenção para os jovens que circulavam pelo salão. Ele não identificava o problema com clareza, mas sua experiência o alertava de que havia algo fora do lugar. A cada olhar rápido que lançava para Ana ou para Paulo, sentia uma pontada de desconfiança surgindo, ainda que não soubesse exatamente por quê. Essa sensação o incomodava profundamente, ativando o lado mais zeloso e mais rígido de sua personalidade. Ao final do dia, quando o salão começou a esvaziar, Ana saiu rapidamente pela porta lateral, esperando evitar qualquer contato. Mas Paulo, movido por um impulso incontrolável, seguiu na mesma direção no momento em que acreditou que ninguém os observaria. Eles pararam a poucos passos de distância, olhando-se com uma intensidade silenciosa que carregava medo, desejo, culpa e uma urgência quase desesperada. Não se tocaram, não falaram, mas ambos sabiam que aquele encontro fugaz marcava um ponto sem retorno na tensão crescente que envolvia suas vidas. À noite, de volta aos respectivos lares, ambos refletiram sobre o peso do caminho que haviam trilhado até ali. A relação impossível, não explicitada, mas sentida com força avassaladora, agora se encontrava à beira de ser descoberta. As famílias, a igreja, a reputação e o futuro de ambos estavam entrelaçados em um nó emocional que parecia impossível de desfazer. E enquanto as luzes se apagavam pela cidade, cada um deles, isolado em seu próprio quarto, percebeu que os dias seguintes trariam consequências inevitáveis, consequências que mudariam suas vidas para sempre.